1 Samuel capítulo 7, versículo 12, diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Amém? Fala assim comigo: até aqui nos ajudou o Senhor. Preste bem atenção. Eu quero falar algo aqui que é muito importante para a nossa vida espiritual. Você tem coisas na sua vida que está acontecendo, você não está entendendo, de repente, hoje você vai entender. Esse versículo 12 é muito falado entre os crentes. Até quando ele conquista algo do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos honrou. E quando Samuel declarou isto, até aqui nos ajudou o Senhor, mas antes disso aconteceu alguma coisa. E o que aconteceu? Se nós começarmos a ler o capítulo 7 desde o seu início, nós vamos começar a ver que a arca do Senhor, a arca da presença, ela foi resgatada, e ela acabou sendo levado para Criate Jearim, como está no versículo 2, na casa de Abinadab, e esta arca ficou lá 20 anos, 20 anos, e nada aconteceu. É interessante, né? A presença de Deus, a arca representava a presença de Deus na casa de alguém, e nada acontecia. A vida de alguns mudava, mas a daquele povo, inclusive na casa de Abinadab, nada. Não é assim com Deus. Quando nós nos entregamos ao Senhor, algo começa a acontecer. Só que muitos querem que aconteça de fora para dentro, mas primeiro é de dentro para fora. E às vezes estamos tratando a presença de Deus de forma errada. Às vezes não estamos sabendo lidar com essa presença santa do Senhor. E Deus não mudou, Ele é o mesmo. Só que aqui este povo de Deus, Israel, a igreja é o Israel de hoje. Posso ouvir um amém? Agora, o que acontece, que este povo foi clamar ao Senhor porque o que estava acontecendo, e foi dizer: Samuel, e começou a dizer: olha o que está acontecendo com Israel, olha o que nós estamos passando. Israel falou assim: olha, se é de todo o coração que vocês estão voltando a Deus, tire de meio de vocês os deuses que estão no meio da tua casa. Se é de coração que vocês estão falando que quer a presença de Deus, então vamos começar a limpeza hoje na vida de vocês. Vamos começar a tirar alguma coisa que está atrapalhando, porque vocês são um povo de Deus. Vocês são imagem e semelhança do Senhor. Mas tem aqui tirai os vossos deuses estranhos e astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Olha só. Primeiro, arruma a casa, arruma a tua vida, resolve o que você quer. É Deus, Ele vai ser teu Senhor a partir de hoje. Você vai servi-lo de coração? Vou. Então prepare o teu coração e serve a Ele só, porque Deus vai dar vitória para vocês. Porque se Deus desse a vitória para eles do jeito que eles estavam, eles continuariam do mesmo jeito. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que eu e você
Sejamos como crianças mimadas, que queremos só presente, 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 e não tem mudança. Às vezes você fala, por que Deus está demorando? Deus não demora e não chega atrasado. Só que Isaías 59 vai dizer que o braço do Senhor não está o quê? Não está encurtado, para que possa salvar. Mas ele diz, o pecado de vocês fez separação entre mim e vocês. Então de repente, nós declaramos, o diabo não vai impedir. Não pode mesmo, agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas só que existe algo que eu e você podemos impedir de Deus fazer. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, a unção está grande aí que você parece que se apagou de repente. Veja só, fala assim comigo, remover os obstáculos, Deus deu vitória. Qual era o obstáculo? O que o povo queria. Eu quero servir a Deus, mas da minha maneira. Eu quero servir a Deus, eu quero ser igual ao povo do mundo, eu quero ser igual ao povo pagão. Não, Deus está dizendo assim, eu não quero que vocês sejam igual. Vocês são meu povo. Vocês servem a mim. Você não serve o que eles servem. Mas não tem nada a ver, é uma festa. Não, vocês não servem o que eles servem. Vocês servem a mim, a mim. Eu estou sentindo Deus aqui. Vocês não servem o que eles fazem. Vocês não fazem o que eles fazem. Vocês são diferentes. Vocês não são iguais. Tira esses deuses de você, porque quando se fala de Deus, começa a imaginar um monte de coisa. É Deus aqui, não. Nós estamos falando de religião aqui, não estou falando de nenhuma crença. Eu estou mostrando o que a Bíblia está dizendo. De repente os seus deuses é que você quer adorar o que o mundo adora. Você quer fazer o que todo mundo faz lá fora. Só que nós somos diferentes. Nós não somos ETs. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo da diferença. O povo que somos sacerdotes, o que é real. Glória, dá glória a Deus aí, irmão. Eu sei que uma palavra dessa no início mexe, mas vem um pouquinho de cajado, mas vai vir um pouco de azeite também no final. E você vai entender o que eu estou falando. Porque muitas vezes nós não queremos ser confrontados porque estamos fazendo, não queremos ser confrontados porque estamos falando, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser. Queremos que Deus nos mude, que Deus mude a minha vida, que Deus que transforme a minha casa. Mas o Senhor está dizendo, então tá bom, você quer vitória? Quero. Então tire do meio de você o que não é para você. Remova o que é estranho, que está dentro da tua casa hoje. Tire isso da tua vida. Você vai adorar só a mim a partir de hoje. Você não vai servir aqui e ali, somente a mim. Eu sinto Deus aqui. Se eles fizessem isso, Deus disse, eu vou te livrar dessa. Olha só que lindo. Eu vou livrar vocês dessa. Eu quero que Deus me livre. Eu quero que Deus mude. Mas eu não mudo a maneira de falar. Eu quero que Deus haja a minha vida, mas eu continuo barraqueiro. Eu quero que Deus me mude, mas eu continuo mentindo. Eu quero que Deus mude a minha casa, mas eu continuo ainda falando besteira, falando da vida dos outros. Eu quero que Deus me mude, mas o meu comportamento é igual ao do mundo. O que tem na minha casa tem no mundo. Não, na minha casa é a primeira igreja. Eu não vou entrar na vida de ninguém dizendo na vida pessoal de cada um, dizer o que ele tem que fazer e o que não. Eu cuido da minha. Mas aqui eu estou ensinando. O que cada um está aqui sabe o que deve fazer. Nós temos que parar de ser aquele povo do nada a ver. Nós somos o povo de Deus. Vou falar de novo. Nós não podemos ser o povo do nada a ver. Não tem problema. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, posso fazer assim, posso fazer assado. Irmão, você pode fazer o que você quiser.
mas ser salvo é outra coisa. Ser salvo e ir para o céu é outra coisa. Ter o Espírito de Deus, Deus está dizendo assim: olha, se vocês removerem tudo hoje, é vocês, não é o apóstolo que vai na tua casa, não é o apóstolo que vai na tua vida, é você. É você. Se você tomar uma decisão hoje, uma atitude, Deus está dizendo assim: o Espírito Santo vai descer aí e vai fazer hoje um mover na tua vida e vai te livrar desta guerra hoje, e Deus vai ser Deus na tua vida. Eu cito o Senhor aqui, e você vai levantar uma pedra e vai dizer: Ebenezer, até aqui ajudou o Senhor. Mas tem coisas que eu não entendo, apóstolo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Diz uma história que aconteceu. Diz que uma cidade, ela era abastecida com água natural de uma fonte que tinha uma queda de 2.000 metros. Só que esta fonte, ela passava por uma tubulação. E interessante que esta água não começou, essa cidade parou de receber ou ser abastecido o reservatório aonde chegava com esta água. E começaram: puxa, o que está acontecendo? Será que está acabando a água? Mas eles iam lá na fonte, a fonte estava descendo água normal, descendo muita água. Só que quando chegava perto da cidade, travava, não entrava água do que deveria ser. Eles foram descobrir uma coisa: tinha rato morto dentro da tubulação e atrapalhava a água entrar. Quando eles removeram o rato, a sujeira que estava lá, pronto, a água começou a descer, entrar de uma forma poderosa e começou a abastecer a cidade. E de repente, o que impede da glória de Deus descer na tua vida, esta fonte vem sobre você, deve ter coisa morta dentro de você. Deve ter coisa morta no teu coração. A boca fala o que está cheio o quê? Você fala coisa boa? E você tem uma língua que só Jesus dá causa. Até o diabo fica espantado quando você fala. Preste atenção, você está num culto de libertação. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Posso ouvir um amém? Amém. Vou falar de novo: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Porque Romanos capítulo 5, versículo 10: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se eu fui reconciliado com Cristo, eu estou salvo. Parece ceia hoje, né? Quem está vazio do Espírito Santo, será que ele é salvo? Nem tudo está dando certo na tua vida, isso significa que Deus está fazendo. Romanos capítulo 8, versículo 9, preste bem atenção: se temos o Espírito Santo, este tal é dele. Quem está aqui? Se temos o Espírito Santo, este tal é dele. Pergunta para o teu irmão, fala assim: você tem o Espírito Santo? É claro que ele vai dizer que tem. Então você é dele. Então tudo na tua vida vai dizer que você é do Senhor. Mas uma das características hoje que tem muito nas pessoas é mentiroso. Mente descaradamente. Para com isso. Deus não é mentiroso. E tem alguém aqui no nosso meio que o Espírito Santo está me falando: você é mentiroso, você engana alguém, mas o Espírito de Deus você não engana. Se tem alguma coisa travada na tua vida, não vem colocar a culpa no Senhor. Deus está dizendo assim: eu quero liberar sobre a tua vida uma fonte de água viva. Eu quero mudar a tua história. Só que muitas vezes não fazemos. Escute uma coisa:
nós podemos impedir o Espírito Santo de agir. Fala assim: eu posso impedir o Espírito Santo de agir. O apóstolo está bravo? Imagina, irmão, estou na paz. Glória a Deus, é a palavra que está vindo hoje, que hoje Deus vai te encher. Escute aqui, Atos capítulo 7, versículo 51 diz: como vocês são rebeldes e duros de coração, será que resistirão para sempre o Espírito Santo? Seus antepassados agiram assim, e vocês agem da mesma maneira. Nós podemos resistir o agir do Espírito Santo na nossa vida, eu e você. Eu estou lendo na Bíblia a mensagem, Efésios 4:30. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo que vocês vivem. Meu Deus, é palavra, gente. Se lembre que é Ele quem garante que vocês estarão presentes naquele dia, quando a salvação do pecado se completar. Se nós entristecemos o Espírito Santo, nós perdemos a salvação. Se nós fazemos algo que entristece o Espírito de Deus, que Jesus ele disse que eu vou para o Pai, mas deixo com vocês o Consolador, que é o mesmo. Mas se eu entristeço pelo meu comportamento, a maneira de ser, maneira de agir, pela maneira que eu me comporto, o que pessoas que adoram a deuses, eu faço igual. Não existe coisas gospel, é Bíblia. Vamos parar com isso, gente. Nós somos um povo de Deus, ô glória. Eu não posso fazer algo aqui na igreja, uma festa, para agradar o povo. Eu vou ter que agradar. Não, eu tenho que agradar quem está aqui, é o Espírito Santo de Deus. Não, se você não fizer, outro lugar faz, problema dele que faz. Eu não, eu quero agradar aquele que é dono desta igreja, que é o Senhor. Pronto. Veja, Hebreus 3, 7-9. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar nos meus caminhos. Tentar o Espírito. O que o Senhor mais quer, o Espírito Santo mais quer de mim e de você, é que nós andemos com Ele. O que mais o Senhor quer. Ontem a bispa disse algo muito interessante ontem à noite, quando nós chegamos do culto. Ela falou assim: vem cá, prefiro que você fale, senão eu vou errar. Foi algo muito profundo. Eu não sei o que ela estava assistindo, viu um pregador falando, e ela falou assim: olha que interessante. O que foi que você falou? E agora eu não lembro. Nossa. Tanta coisa. Não, quando estamos provados, sendo provados. Assim que quando nós estamos passando por uma luta ou por uma dificuldade muito grande e Deus está em silêncio, é porque nós estamos sendo provados. Porque Deus ele é tão bom que Ele não castiga ninguém, Ele não permite que alguém seja corrigido sem Ele falar o porquê a pessoa está sendo corrigida. Então, quando Deus quer corrigir, Ele avisa: você está sendo corrigido, está passando por isso porque eu estou te corrigindo. Mas quando nós estamos passando por uma prova, e nessa prova existe o silêncio de Deus, é porque nós estamos sendo provados. E Deus quer ver até onde nós aguentamos. Então é hora de fechar a boca e somente glorificar a Deus. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Coisa linda, hein? Você veja que Deus fala aqui que o povo tentou o Espírito Santo no deserto. É esse momento do deserto, que é o momento do processo, para chegar até o propósito. O momento do processo é o momento mais fértil para você murmurar. É o momento mais fértil para você reclamar da sua vida.
é o momento mais fértil para você falar besteira, falar coisas que nem está acontecendo, reclamar do casamento, reclamar da casa, reclamar disso, reclamar daquilo, você fazer aquele escândalo. E Deus está dizendo assim: olha, é como se você tivesse, cadê Deus? Poxa vida, cadê Deus? Porque Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Por que Deus deixou essa porta fechar? Esse povo estava tentando o Senhor no deserto. Tudo que ali faltava, reclamava. Tudo reclamava. Faltava isso, reclamava. Faltava água, reclamava. Faltava comida. Chegou uma hora, Deus começou a mandar maná, pão diário, pão de cada dia. Aí eles falaram assim: não, quero carne, quero picanha, quero contrafilé, eu quero fazer um churrasco no deserto. Aí Deus falou assim: então tá bom, vocês querem, eu vou mandar o que eu não quero dar para vocês, mas vocês querem, então vocês vão comer carne, até sair pelo nariz, até vazar pelo nariz, vocês vão comer. Não é o que eu quero fazer, mas porque Deus foi tentado. Reclamamos às vezes do relacionamento, reclamamos às vezes do casamento, reclamamos às vezes onde eu trabalho. Puxa vida, Deus abriu aquela porta de emprego e todo mundo, Deus é fiel, que porta linda, que tudo isso, tudo aquilo. Passou 2 meses, aí estão me perseguindo, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Deus, porque o Senhor? Para de ficar tentando a Deus, irmão. Para de reclamar da sua vida. Se algo não está bom, eu aprendi uma coisa com Deus: é eu colocar meu joelho no chão e falar com Ele e dizer: Senhor, o Senhor sabe. Mas ficar reclamando pelos cotovelos não vai adiantar nada. Quando coisas que nós podemos fazer, nós podemos, eu e você, apagar o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 19, o apóstolo Paulo diz: não apaguem o Espírito que está dentro de você. Está dentro de você. Quando nós começamos a reclamar, começamos a se comportar como esse povo, o Espírito está dentro de nós, porque nós somos corpo, alma e espírito. O Espírito Santo, ele habita no espírito do homem. Quanto mais eu busco a Deus, mais o Espírito Santo, ele vai enchendo dentro de mim. Muitos têm mania de dizer assim: Senhor, visita a nossa vida. Deus não quer visitar você, Deus quer habitar em você. Deus quer habitar dentro de nós. Porque muitas pessoas estão violentas, pessoas estão hoje estão diferentes, pessoas estão meio esquisito, a sociedade está meio estranha, muitos desses, pessoas dependentes químicos de remédio, de bebida. Por quê? As pessoas têm sede, fome de Deus e não sabem aonde encontrar. Quando uma pessoa ela nunca está contente com nada, ela está impedindo o Espírito Santo de agir. Uma outra coisa que você vai deixar do Espírito Santo agir na tua vida, esse aqui vai acertar alguns, e até quem está assistindo: deixar de congregar. Hebreus 10, 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Quando eu estou na igreja, olha para quem está do outro lado e fala assim: dormindo não, abençoado, acorda. Eu repreendo esse espírito de sono. Agora, sai daqui. Em nome de Jesus. Quando fala assim comigo, fala para o seu irmão assim: quando nós deixamos de congregar. Fala para ele: quando deixamos de congregar, não estamos nos preparando para a vinda do Senhor. Mas quando estamos aqui, igreja, nós estamos nos preparando para o grande dia, que é a vinda do Senhor. Escute, outra coisa que nós vamos impedir de uma grande vitória chegar, Hebreus 10, 29: então o que será, o que vai acontecer com os que desprezam o Espírito de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus, que o ama? Imagine como será o pior ainda o castigo que essa pessoa vai viver. Versículo 30 e 31: Deus já nos avisou
vai nos chamar para prestar contas e nos fazer pagar. E ele foi muito claro: a vingança é minha, eu não vou deixar passar nada. Deus disse: Deus vai julgar seu povo. Acreditem, ninguém vai escapar. Eu li 2 tipos de versão, a linguagem de hoje e a mensagem. Tudo que eu faço aqui, tudo que eu faço, seja bom ou ruim, Deus vai pedir para que eu vou prestar contas. Não adianta. Sabe aquele dia que Deus falou: você ora e você não orou? Sabe aquele dia que era para você fechar a boca e você não fechou? Você arrumou aquela confusão que, meu Deus. Sabe aquele dia que Deus falou para você: não vai por esse caminho, você acabou indo? Sabe aquele dia que Deus falou para você: não entra por esta porta, e você foi? Lembra aquele dia que o Espírito Santo te incomodou e disse para você: não vai naquele lugar, que aquele lugar não é mais para você, e você foi? E de repente, algo deu errado lá na frente. Porque você impediu o agir do Espírito de Deus. E o último, Salmo 78, versículo 40 ao 41. Quantas e quantas vezes eles se revoltaram contra Deus no deserto, abusando da sua paciência, naquela terra seca e vazia. Repetidas vezes eles puseram Deus à prova e impediram que o Santo de Israel mostrasse toda a sua grandeza. Quando nós limitamos o Espírito, quando nós começamos no momento desse silêncio, desta prova, ficar falando que não deve. Sabe aquele dia que você amanheceu reclamando de tudo? Sabe aquele dia que você reclamou do salário que você ganha naquela empresa? Sabe aquele dia que você não teve aquele dinheiro para você comprar o que você queria? Você disse: olha aqui! Lembra? Lembra aquele dia que você comprou aquele carro e deu problema no carro, e você começou a dizer: por que acontece isso comigo? Lembra a casa que você mora? Você reclamando de você estar morando hoje, e você acha que o problema é onde você mora. O problema não é onde você mora, é você. Lembra quando você, no seu casamento, você ficava só reclamando o tempo todo, gritando dentro de casa? E era para você ter ido para o joelho. Era para você orar e dizer: Deus, muda isto. Lembra aquele filho que Deus te deu, aquela herança, e você reclama desse filho? Você reclama disso. Eu já vi mulher dizer assim, uma vez para mim, para a bispa: eu não aguento mais este homem, eu tenho orado para Deus levar ele, mas pelo menos salvo. Misericórdia, que oração é essa? Oração de feiticeiro. Misericórdia, que mulher é essa, orando para o marido morrer? É perigoso ela morrer e ele ficar. E assim mesmo. Nós aqui podemos impedir o agir do Espírito Santo. 2 Coríntios 3,17 diz: onde quer que o Espírito Santo seja Senhor, aí haverá liberdade. O Senhor está em todos os lugares. Quem se arrisca a responder? O Senhor está em todos os lugares. Você acha que Ele está em todos os lugares? Você acha que Ele está numa baixaria de um carnaval, envergonhando Cristo Jesus na rua? Você acha que o Espírito Santo está lá? Você acha que o Espírito Santo está num lugar onde está tendo, seja lá o que for, bebidas? Você acha que ali é liberdade para o Espírito Santo? Essa palavra
Senhor é uma palavra grega que significa suprema autoridade. Se o Senhor ele tem suprema autoridade nesta igreja, então tem liberdade para Ele agir aqui neste lugar. Se o Senhor ele é Senhor na tua vida de fato, então Ele tem liberdade para agir. Se você fala, Senhor, Tu tem liberdade para agir, tudo bem, será que eu não impeço às vezes o Espírito Santo agir? Quero que Deus mude a minha vida, mas só que eu não faço nada para mudar. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Se você for ler a igreja primitiva e Atos dos Apóstolos, você vai ver como é que os apóstolos eram sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós vamos ver em Atos capítulo 8, versículo 26, Felipe, ele sabe discernir o que era uma voz de um anjo e a voz do Espírito Santo. E muitos hoje não sabem discernir o que é a voz do Senhor e o que não é. Meu Deus, Deus está nesse lugar. O céu vai abrir sobre esta igreja hoje. E quem hoje abriu o coração ao Senhor, o Espírito Santo de Deus vai te encher, irmão. Antes o Espírito Santo agia de uma forma poderosa. Em Atos capítulo 5, versículo 32, diz assim: nós somos testemunha de tudo isso. Nós, o Espírito Santo, Deus dá aos que lhe obedecem. Deus entrega a vitória para quem é obediente. Deus muda a história para quem obedece. Quem está aqui nesta noite, é você que Deus está falando. Deus está falando com a igreja. Eu tenho algo para fazer e é muito grande. Deus tem algo, seja quem for, quem está o governo, o que for, o que está acontecendo no mundo, no país. Deus é o Senhor dos senhores ainda. Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. Só que nós aqui temos que entender o quê? Se nós obedecemos o Senhor, Ele vai dar o Espírito Santo para você. Tem gente que fala assim: eu queria ser batizado com o Espírito Santo, eu queria falar em línguas estranhas. Tudo bem, você obedece? Quem é você depois daqui? Quem é você perto de pessoas que não são crentes? Quem é você no teu trabalho? Quem é você na escola? Quem é você perto dos amigos? Quem é você no seu bairro? Quem é você? Só Deus sabe quem é você de fato. Nós não podemos ficar nos escondendo em pecado de outros, dizer: eu não fico firme na igreja, porque lá dentro tem um fulano que é assim. Para de ser hipócrita, para de ser sino de Adão e Eva. Assuma a tua realidade. Nós não somos aqui ficarmos escondendo na vida de ninguém. É eu e Deus e mais ninguém. É verdade. Eu às vezes ouço pessoas falar assim: por que você não está indo mais na igreja? É porque tem tanta gente falsa. Cabe você lá dentro. Por que você não? Porque não quero, porque tem dá até desânimo. Tem gente lá dentro lá que é só por Deus. Parece que ele é melhor, né? Por que você não está mais se firme com a igreja, com Jesus? É porque, sabe por quê? É porque tem gente lá que, nossa, fica dando mau testemunho na rua. Por isso que eu não vou. Por causa disso você não vai na igreja. E você vem me dizer que você está cheio do Espírito Santo. Tem gente que fala que é profeta, mas não vai na igreja. É profeta mentiroso. Porque quem está ligado ao trono da graça, esse aqui está dizendo, como diz os discípulos, nós e o Espírito Santo. Olha que lindo, gente. A certeza que Deus é na minha vida. Posso ouvir amém? Esse culto aqui é um culto, eu sei que é pouco, glória a Deus, mas para mim você não precisa falar nada. Mas eu quero encerrar aqui e te dizer algo muito interessante. Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim: não digo palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda amargura,
todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos, maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra? Glorifica o Senhor bem forte, igreja. Eu sei que para muitos de nós não é fácil quando somos ofendidos por alguma coisa. Todos nós aqui temos o que temos do lado esquerdo: coração. Eu sei que para muitos não é fácil quando alguém te trai, ou um melhor amigo, uma pessoa que você confiou tanto, ou alguém da sua própria casa, te feriu, te fez mal. Isso marcou a tua vida. Só que quando nós não perdoamos, eu não estou praticando aquilo que Deus nos ensinou. Se eu não perdoo alguém, eu estou entristecendo alguém muito importante: o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está dentro de você, Ele habita dentro de nós. Só que depende de mim e de você como o tratamos. Depende de nós. Nós cantamos muito: eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser inundado por esta presença. Mas muitas vezes nós queremos isso, mas não queremos fazer o que a Bíblia nos ensina. Era interessante que todos nós chegássemos em casa hoje, lesse Efésios capítulo 4, versículo 29 a 32, 200 vezes antes de dormir. Precisamos disso. Nós estamos vivendo um tempo da igreja de Cristo, ou uma sociedade, depois da pandemia, se você for notar, as pessoas estão descontroladas. A paciência no limite. Jovens matando meninas porque não aceitaram o fim de um namoro. Meus amados, quando eu era jovem, quando eu tinha meus 15 para os 20 anos de idade, eu estavam comentando sobre isso, não tinha essas coisas. Não existia essas coisas. Tinha alguma briguinha ali, alguma coisa, mas não era esse absurdo. Pai, filho batendo no pai e na mãe. Eu não via isso. Na minha época, quando eu era adolescente, eu tinha uns vizinhos perto da minha casa, na cidade onde eu morava, que fumavam maconha. Era tão interessante que quando eu saía na rua para andar de skate, quando eles me viam, eles escondiam o cigarro da maconha e corriam para dentro de casa. Eles tinham medo de mostrar para as pessoas que faziam isso. Antes, os filhos jamais brigavam com os pais. Não tinha essas coisas de filho falar mal do pai e da mãe para os amigos, que odeiam a minha casa. Veja quantas famílias descontroladas brigam dentro de casa como se fossem inimigos, brigam um com o outro, xingam com palavrões, depois chegam e falam: me perdoa. Uma pessoa ferida, é terrível. Existe muita gente que está indo ao túmulo, levando consigo feridas da alma, que não tiveram chance em vida de ter
ter mais desse Espírito de Deus, Espírito Santo dentro de si, e entender: eu não posso viver essa vida que eu estou vivendo. Quando eu sou uma pessoa que eu faço mal para os outros, eu procuro prejudicar alguém, eu não estou entristecendo somente aquela pessoa, eu estou entristecendo aquele que é santo, o Espírito de Deus. O povo só conseguiu vitória quando eles entenderam que tinha coisas na vida deles que tinha que ser retirado. Mas o que, apóstolo? O que eu tenho que tirar da minha casa? O que da minha casa está ruim? Irmão, faça o seguinte: quando você chegar na tua casa, você fala assim: Espírito de Deus, mostra para mim se tem alguma coisa aqui dentro de casa que não está te agradando. Espírito Santo, me ajude a ser um bom pai, uma boa mãe. Me ajude a amar as minhas heranças que o Senhor confiou a mim. Senhor, me ajuda, ensina-me a valorizar o que o Senhor tem me dado, a casa que eu moro, ainda que não seja a qual eu sonhei, mas eu tenho. Se algo não deu certo na tua vida hoje, não culpe a Deus, não culpe ninguém. Se não deu certo, se fechou a porta, é porque Deus quis assim. Ele quis desse jeito. Tem coisas que eu perguntei para Deus, que já aconteceu na minha vida, até como um pastor eu perguntei, e não tive resposta da parte do Senhor. E foi o que a bispa disse: quando estamos sendo provados, nós vamos encontrar o silêncio. Mas Deus não quer que nenhum de nós morramos no deserto. Ele tem algo preparado para mim e para você. Ele tem uma terra prometida. Ele tem algo especial. Eu não estou falando aqui só de coisas eternais do céu, eu estou falando de coisas da terra. Deus tem algo para cada um que está aqui. Deus tem coisas grandes. Quando Jesus fala assim, para Deus não há o que? Impossíveis. Então está no plural, então tem muita coisa para Deus fazer, tem muita coisa para Deus realizar. Só que eu e você podemos impedir. Eu encerro aqui esta mensagem. Eu quero fechar ela lembrando de uma mensagem que eu preguei. Quando Jesus ele foi subir ao céu, em Atos Apóstolos capítulo 1, ele fala: fica aqui em Jerusalém, aqui até que do alto sejam revestidos do poder, ou seja, do Espírito Santo. Eles voltaram para Jerusalém, o lugar que eles tinham medo, o lugar que foi onde para ele a morte de cruz, o lugar que para eles parecia que estava tudo acabado, que é o lugar que parece que para eles que machucou a vida deles, já não era mais o mesmo para eles. Não era o lugar que mudou, são eles que mudaram. Por que eles mudaram, apóstolo? Porque antes disso Jesus fez isso, ó. Receba o Espírito. Às vezes nós ficamos falando: o problema está no lugar. Não, o problema é em você. Quando nós mudamos, quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim, tudo passa a ser diferente. Pensa numa coisa: antes de eu aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu era uma pessoa muito materialista. E além de tudo, eu sempre trabalhei toda a minha vida, sempre desde a minha pré-adolescência, desde os meus 12 anos de idade, sempre ali trabalhando, sempre lutando por aquilo, por algo. Com 18 anos de idade, naquela época eu tive que me emancipar para 21 anos de idade, para poder comprar um apartamento. Com 18 anos, eu fiz isso. Com 18 anos comprei meu carro e já estava tudo ali, sempre procurando, mas eu sempre queria ter alguma coisa para mostrar para os amigos que eu podia. Quando a bispa, ela se converteu, depois eu tinha um carro zero, tinha um belo de um emprego, ela também tinha um belo de apartamento. Quando eu me converti, eu perdi tudo.
Mas pensa uma coisa, eu tinha tudo. Mas quando eu entrava dentro de casa, eu me trancava num quarto num domingo e ficava fumando o dia inteiro dentro do quarto, trancado, e minha esposa sozinha na sala. Se eu era feliz quando eu ia na casa de um amigo, mas se eu estava sozinho com minha família, eu me trancava num quarto e queria ficar com eles. Mas quando eu me converti, o diabo foi e tirou tudo que eu ganhei. Tudo conquistei através dele, não do Senhor. O Senhor permitiu que levasse tudo embora. Carro, levou emprego, tudo. Mas depois parecia que aquele apartamento que para mim era horrível, era ruim, passou a ser a melhor casa. Eu não via a hora de chegar lá, abraçar minha esposa, estar perto dela, estar do lado dela. Por quê? Mas eu estava sem carro, a pé, eu estava sem dinheiro, eu estava ali passando, mas eu não via a hora de chegar para ela. Eu trabalhava com o irmão me ajudava lá para poder ganhar o pão do dia. E quando eu chegava aqueles R$10 em casa, alguém estava acostumado a ganhar muito bem, que tinha cheque especial, tinha tudo, mas de repente ganhar R$10 só para comprar pão. E quando eu chegava aqueles R$10 em casa, eu olhava para minha esposa: olha que Deus deu para a gente, glória a Deus. Eu aprendi a glorificar naqueles R$10. Eu aprendi a dizer: Senhor, muito obrigado, Deus. E ainda passei a entender, não é o lugar que tinha mudado, é Deus que mudou minha vida, porque o Espírito Santo entrou dentro de mim. Sabe por que muitas vezes as pessoas não são felizes? Porque ainda o Espírito Santo não encheu a vida dela. Por favor, irmão, deixa o Espírito Santo encher nesta noite, irmão. Não fica procurando aqui, ali para que você seja feliz. A tua felicidade está naquele que está aqui esta noite. Chama Jesus Cristo, Senhor dos exércitos. Olha para o teu irmão, fala assim: muito pode mudar na sua vida, mas depende de você. Se alguém entendeu essa palavra, fique de pé, em nome de Jesus.